Saudações, torcida do mais tradicional, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dom Alvinegro. Meu nome é Moisés Domingues e eu quero conversar com vocês sobre Botafogo, como a gente faz todos os dias aqui nesse canal. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre Jefinho, sobre Leonardo Godoy, Gregory. Vamos aí conversar sobre essas últimas notícias que estão surgindo, vamos debater. Aqui é papo de torcedor para torcedor. Então aqui é um torcedor como vocês que deseja que o Botafogo cresça. Um torcedor que deseja que o Botafogo se torne protagonista, um time, um clube vencedor. Aqui não existe passação de pano. Aqui eu procuro sempre, cara, expressar o que eu penso como torcedor, sem vender ilusões, beleza, pessoal? Então, vamos começar aí falando sobre Jefinho, né? Surgiu a informação, parece que é oficial, que o Botafogo ele vai contratar o Jefinho por empréstimo por um ano, nessa próxima temporada de 2024. O Jefinho, que com a camisa do Botafogo, ano passado, em 2022, tem 26 jogos, 2 gols e 3 assistências. Nessa temporada atual de 2023, né, em todo o ano de 2023, se dividindo em 2 temporadas, com a camisa do Lyon, são 21 jogos, 3 gols e 3 assistências. Vou dar minha opinião sobre o que eu acho sobre isso. Eu acho o Jefinho muito bom jogador. Desde o ano passado, quando eu criei o canal, eu já falava sobre o Jefinho. Sempre elogiei ele aqui. Eu acho ele um jogador muito habilidoso, com aquele drible curto, é aquele jogador capaz de sair de uma marcação mais forte, mais firme, sem sofrer falta, né? Ele consegue dar um drible de corpo muito rápido, ele carrega a bola muito bem, a bola meio que gruda no pé dele, ele tem muita habilidade, tem velocidade, é um jogador que chama muita falta também, né? Sofre muita falta próxima à área. Isso propicia jogadas, né, ofensivas do Botafogo, jogadas de bola parada perigosas a favor do Botafogo. Eu só gostaria que nesse ano agora, né, de 2024, ele tivesse um poder de finalização melhor, né, porque a única deficiência, né, por assim dizer, que na minha opinião o Jefinho tem, é a finalização. Ele não tem uma finalização tão boa. Então, nesse ponto aí, se ele melhorar, se em 2024 ele tiver uma finalização melhor, com mais força, com mais precisão, aí, meu amigo, ele vai ser um jogador muito importante. Eu não vou dizer aqui que ele será o titular, né? Mas, na minha opinião, ele pode ser um titular não no lugar do Vitor Sá. E aí eu quero dizer aqui o que eu penso, né? Uma opinião minha. Ele pode dividir a titularidade com o Vitor Sá. Em jogos o Jefinho joga como titular e em jogos o Vitor Sá joga como titular. 3 competições, calendário apertado, sequência de jogos, né? A gente vai ter Libertadores, se o Botafogo avançar para a fase de grupos, né? Porque antes tem Botafogo tem 2 confrontos, 2 adversários para chegar à fase de grupos da Libertadores. Mas são 3 competições, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo ele precisa ter por posição 2 jogadores com nível similar. Time que quer ser campeão, que quer ser protagonista na temporada, que quer ir longe nas competições, tem que ter jogadores com nível parecido, titular e reserva. Se houver uma disparidade grande de nível técnico entre o titular e o reserva, em várias posições, isso vai prejudicar, isso prejudica, porque quando o titular sai, a reserva entra, não tem o mesmo nível, né? Então aquela posição fica ali como uma debilidade, né? Se a gente pode falar dessa forma. Então tem que, quando sair o titular, entrar o reserva, o nível se manter.
um nível alto. E é o que a gente vê muito longe hoje nesse atual elenco do Botafogo, cara. A gente vê esse elenco do Botafogo com muitos buracos, muitas rachaduras. E aí, puxando um gancho, né, para essa questão do Gregory, né, que surgiu a informação, eu já falei aqui no canal sobre isso, e eu vou acrescentar mais algumas coisas, que o Botafogo está interessado no volante Gregory, que já jogou no Bahia, e irá, né, o Botafogo pretende envolver o Vitor Cuesta, zagueiro, nessa negociação. E eu vejo muitos dizendo, seria uma ótima negociação para o Botafogo se desfazer do Vitor Cuesta e trazer um outro jogador como moeda de troca. Será 2 reforços em um. A minha opinião é o seguinte, o Vitor Cuesta, cara, no segundo turno, ele foi, assim, horroroso em todos os sentidos, muito comprometedor. O Botafogo tomou muitos gols por culpa do Cuesta. Isso é fato. Eu gostaria de ver o Cuesta longe do Botafogo. Por mim, eu não veria mais o Cuesta com a camisa do Botafogo. Porém, tem uma situação que é a seguinte. No momento, o Vitor Cuesta, ele é o único zagueiro que joga pelo lado esquerdo. Só temos ele. E não temos tido nenhuma informação em relação à procura, ao interesse do Botafogo por outro zagueiro, né, pelo mesmo lado, zagueiro pelo lado esquerdo. E aí, isso acontecendo, como é que vai ficar? Né? O Botafogo envolvendo o Vitor Cuesta, como que irá ficar essa situação do zagueiro pelo lado esquerdo? A menos que o Botafogo contrate 2 zagueiros pelo lado esquerdo, aí beleza, pode mandar o Cuesta embora e traz o outro volante lá. Agora, mesmo que o Botafogo traga um zagueiro pelo lado esquerdo, contrate, né, um zagueiro pelo lado esquerdo, e o Botafogo envolva o Cuesta, o Botafogo continuará tendo um só. Ou será que o Botafogo está imaginando, em mais uma temporada, improvisar um zagueiro pelo lado esquerdo na ausência do zagueiro titular? Como o Botafogo fez nessa temporada. O Botafogo está achando que o Bastos dará conta do recado. Eu vejo aí algo muito incoerente nisso tudo. E o Botafogo já tem vários volantes de nível até, na minha opinião, mais alto do que esse Gregory, que se machuca muito. É um jogador que não tem títulos, só jogou no Campeonato Brasileiro, em time grande do Brasil, no Bahia. E fora o Bahia, ele jogou no Inter Miami, no Campeonato Americano, que é um nível competitivo muito baixo. Agora, se o Botafogo estiver pensando em negociar algum volante, e aí que seja o Marlon Freitas, né? Se for para repor essa saída, ok, que eu também já não aguento mais ver o Marlon Freitas dentro desse elenco. Agora, tem que ver aí como é que está essa situação da procura do Botafogo por zagueiro pelo lado esquerdo, que o Botafogo precisa contratar, cara. Então eu vejo meio sem sentido. Se o Botafogo não estiver pensando em se desfazer do Marlon Freitas e não estiver na procura de 2 zagueiros pelo lado esquerdo, eu vejo incoerência nessa negociação aí, envolvendo esse volante o Gregory, né? Esse volante do Inter Miami. Bom, pessoal, e falando aqui agora sobre o Leonardo Godoy, né? O zagueiro que jornalistas argentinos, lateral, que eu já havia falado aqui no canal também sobre isso, que jornalistas argentinos colocaram ele na mira do Botafogo. O Botafogo tem ele como plano B. A informação que saiu aí, né, recentemente, que quem traz é o Wellington Arruda, ele fala que agora o Leonardo Godoy é plano B e que o Botafogo está em negociação avançada
com o plano A, ou seja, outro lateral pelo lado direito. Olha, eu falei aqui que sobre o Leonardo Godoy é um bom jogador, um bom lateral, com números muito bons. Se ele viesse, ele com certeza seria titular desse time do Botafogo. E aí é uma negociação que anima, mas não é o plano A. Né? Então isso meio que, cara, nos deixa assim receosos, preocupados em como será essa janela, qual será esse lateral que o Botafogo está visando, que o Botafogo tem como plano A, se realmente é um lateral com nível ou se é mais um jogador jovem visando futura venda, um jogador para gerar caixa, gerar receita. Como é o Matheus Ponte, o Botafogo já tem um lateral assim no elenco. O Matheus Ponte, lateral jovem, que veio como jogador promissor e nem foi utilizado nesse ano de 2023. Pouquíssimas vezes entrou em campo. Então será que o Botafogo vai seguir a mesma linha e vai cometer o mesmo erro? E Leonardo Godoy, o time, ele está avaliado em 2 milhões de dólares, cerca de 9 milhões e 800 mil reais. Vale investimento. Nesse jogador, na minha opinião, vale investimento, mas o que a gente vê no momento é que o Botafogo ele não está querendo gastar. Ele não está querendo investir. O que deixa a gente decepcionado, frustrado, porque time bom se monta investindo grana. Você comprando, você investindo no jogador. Porque jogador bom em alto nível e atuando em alto nível, o time ao qual ele pertence não vai querer liberar por empréstimo. Então, e jogadores bons em fim de contrato estão escassos. Então é isso, pessoal. Vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos dias. A gente espera que reforços cheguem, né? Eu tô começando a ficar já de saco cheio de tanta informação desencontrada, tanto disse-me-disse, tanta fofoca. Mas o que me resta é torcer para que algo diferente aconteça, porque a gente vê fracasso em 2024 mais uma vez, como foi em 2023, vai ser pesado. 2023 já foi, né? Bem traumatizante para o torcedor do Botafogo. É isso, pessoal. Eu fico por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.